E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Clubista FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos ver 11 jogadores que não devem ficar no Vasco em 2020. Isso mesmo, mano, literalmente um time, 11 jogadores. E aí eles não vão ficar no Vasco por diversos motivos. A maioria é porque o contrato acaba em dezembro de 2019 e vão embora mesmo, o Vasco não tem interesse em renovar. Outros o Vasco quer vender e outros o Vasco até quer renovar, só que não tem condições financeiras. Então já vai deixando o seu like aí embaixo, bora bater hoje 1000 likezinhos nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem fácil demais. Já aproveita e me segue lá no Instagram, mano, me ajudem a bater 1000 seguidores lá no Instagram até o final do ano, mano. Vai lá, me segue, dá essa moral por favor, velho. E bora ver quem são esses 11 jogadores. E para começar, o primeiro jogador que não deve permanecer no time carioca em 2020 é o volante Richard. Ele pertence ao Corinthians, foi emprestado ao Vasco no meio do ano, fez até alguns bons jogos, mas nessa reta final caiu muito de produção. Por isso até eu creio que o Vasco não vai fazer nenhum esforço financeiro para mantê-lo ano que vem. E o Richard deve mesmo retornar ao Corinthians. Outro jogador que não deve ficar para o ano que vem é o lateral direito Cláudio Vinck, jogador que chegou sem custos ao Vasco no início do ano, mas pouco foi aproveitado. Para vocês terem uma ideia, ele fez apenas 5 jogos o ano todo. Foi mais uma louca contratação do Alberto Valentim. O maior problema é que ele tem contrato com o Vasco até 2021, então ele deve ser emprestado a uma equipe de menor investimento. O terceiro jogador dessa lista é o meia Valdívia. Ele chegou ao Vasco para ser o camisa 10 da equipe lá no início do Brasileirão, mas a realidade foi totalmente diferente. Valdívia passou a maior parte do tempo afastado do grupo e sempre que entrou em campo demonstrou pouca vontade. Como tem contrato apenas até o fim de 2019, Valdívia vai retornar ao Internacional. O quarto nome é o menino Marrone, que vem fazendo uma grande temporada e cresceu mais ainda nessa reta final. Segundo pessoas de dentro do Vasco, Marrone está à venda. O clube espera receber propostas nesse final de ano e negociar o cria pela melhor oferta que aparecer. Muito se comentou no meio do ano que o Newcastle quer o Marrone e pode fazer uma proposta oficial nesse fim de ano. E vai ser uma perda e tanto pro Vasco, mano. O Marrone é peça essencial nesse time do Vanderlei Luxemburgo. Ele corre por 2 no jogo. O quinto jogador que não vai ficar no Vasco em 2020 é o goleiro Sidão. Emprestado pelo Goiás no início do Brasa, ele deve retornar à equipe goiana no fim de seu contrato com o Vasco. Sidão pouco jogou e não tem condições nem de ser reserva do clube carioca. E o sexto nome que deve seguir o mesmo caminho dos anteriores é o Danilo Barcelos. O jogadorzinho ruim, hein? Vou te contar, mano. Ele foi contratado pelo Vasco no início do ano, veio por empréstimo de uma temporada do Atlético Mineiro. Seu contrato acaba esse mês e ele deve se reapresentar ao Galo ano que vem. O Vasco não tem o mínimo interesse em renovar o seu contrato. O sétimo jogador que também tem contrato com o Vasco apenas até o fim do ano é o Felipe Bastos. Ele pertence ao Corinthians e vai retornar à equipe paulista. Até o momento o Vasco não mostra nenhum interesse em renovar o seu contrato. O oitavo jogador da lista é o Rossi. Esse vive um caso diferente dos demais, porque o Vasco tem interesse em mantê-lo para 2020, mas o valor pedido pelo clube chinês é algo exorbitante. Como tem contrato apenas até o fim de 2019, Rossi não deve ficar no Vasco em 2020, por mais que essa seja a vontade dele. O nono jogador dessa lista é o nosso querido Cleiton. Ele chegou no Vasco no meio do Brasileirão, jogou alguns jogos, não agradou e virou reserva. Como tem contrato apenas até o fim de 2019, ele não fica para 2020. Quase no fim temos o Marquinho. Esse também chegou no decorrer da temporada, foi titular em vários jogos, mas não vingou com a camisa do Vasco. Marquinho tem contrato só até o fim desse ano e não vai renovar. Por fim temos o Bruno César. Esse chegou a peso de ouro e também acima do peso. E nunca jogou nada, mano. Ele passou a temporada toda no banco, mas o grande problema é que ele tem contrato até o fim de 2020. Então eu não sei como vai se desenrolar o futuro dele. Só sei que no Vasco ele não fica. Eu ainda queria incluir na lista o Ribamar.
mas esse também tem um contrato longo. Lembrando que esses dois foram trazidos pelo Alberto Valentim. Então galera, esses são os 11 jogadores que não devem ficar no Vasco ano que vem. Mas agora eu quero saber a sua opinião, mano. Qual desses 11 você daria uma nova oportunidade? E o que você acha dessa saída do Marrone e do Rossi? Com certeza você quer que eles fiquem em 2020, né, mano? E se tu curte o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante. Por hoje é isso, grande abraço, Francesco, é nóis e fui!